É com muita satisfação que venho fazer essa fala, presidida por Vossa Excelência. Quero cumprimentar nossos nobres ouvintes da TV e Rádio Senado, cumprimentar nossos trabalhadores, servidores dessa casa, que eu não sei se o nobre senador Renan Calheiros, tão preocupado com todos os problemas do Brasil, teve tempo de ouvir ou de saber que os nossos nobres servidores dessa casa passou por percalços entre ontem, antes de ontem, esses dias, e ontem tivemos ações importantes no intuito de colaborar para uma solução que não trouxesse retrocesso aos servidores dessa casa, que o senhor sempre tratou tão bem. O senhor sempre, quando presidente dessa casa, soube de forma primorosa reconhecer o lado do mais fraco, o lado daquelas pessoas que colaboram para o dia a dia, para o Senado ser essa casa de excelência, que são os terceirizados, que são as pessoas que prestam serviço à TV Senado, na Copa, que prestam serviço de limpeza, que prestam serviço para manter o Senado, esse recinto tão maravilhoso que faz orgulho para todos nós brasileiros. E essa turma, de repente, da noite para o dia, por uma interpretação que o TRF ou o TCU queria fazer, o senhor sabe da nossa luta, minha, do senhor e de vários, para que as pessoas possam ter um piso salarial e para que as pessoas possam ter, inclusive, ganhos melhor do que o piso salarial. Vossa Excelência foi a pessoa que ajudou muito com os diretores que por aqui passaram, para que os servidores do Senado Federal tivessem um ganho um pouquinho melhor do que o piso, exatamente para manter o trabalho de excelência exigido dos padrões de qualidade dessa casa. De repente, da noite para o dia, queriam fazer uma interpretação da lei para que essas pessoas que ganhavam um pouquinho a mais do que o piso voltassem a ganhar piso, ou seja, ter uma perda salarial enorme, ou fosse substituído conforme aquela lei que eu e o senhor votamos contra, que é a lei trabalhista, da reforma trabalhista, que nós votamos contra, porque nós temos a clareza, tanto eu quanto Vossa Excelência. Nobre senadora Rose de Freitas, que satisfação tê-la aqui conosco. É com muita satisfação que falo para a senhora, que a senhora também é uma pessoa que sabe da importância de não deixar com que os servidores do Senado Federal sejam prejudicados. Então, a minha fala, nobre senador Renan Calheiros, depois de um longo debate com a nossa diretora, doutora Ilana, com os servidores, com assembleias ontem, coisa e tal, fizemos uma rodada de negociação ontem à noite, o senador Paulo Paim foi fundamental junto comigo, pegamos a assinatura de todos os senadores praticamente dessa casa, refutando qualquer ação no sentido de prejudicar os nossos servidores, e eu acho que esse episódio está superado. Mas, de qualquer forma, eu quero relatar aqui a situação, para que não paire dúvida sobre essa situação. Em defesa da manutenção do salário dos trabalhadores terceirizados do Senado Federal, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, sempre me insurgi contra a terceirização de mão de obra, e quero registrar que o nosso nobre presidente, senador Renan Calheiros, também sempre se insurgiu contra essa questão e que depois, à noite para o dia, votaram uma lei aqui a contragosto nosso, sem limites, permitindo a terceirização de atividades, inclusive atividades fins, o que não seria possível numa situação normal no país. Na minha opinião, um mecanismo perverso, na minha opinião, de contratação do trabalho humano. No ano passado, quando da votação da malfadada reforma trabalhista, me bati contra a expansão desse triste instituto que acabaram incluindo na nova lei, precarizando cada vez mais o trabalho no Brasil. Eu fui procurado hoje em meu gabinete, senhor presidente, hoje, na verdade, ontem, por trabalhadores terceirizados da casa, alarmados com a notícia que havia recebido. O que me disseram é que foi encaminhada à Advocacia Geral dessa casa consulta sobre a possibilidade de adotar pisos salariais das diversas categorias nos próximos certames licitatórios das empresas de prestação de serviços que fornecem mão de obra terceirizada para o Senado Federal. Considerando que isso irá provavelmente acarretar redução da remuneração dos terceirizados, em comparação com os contratos vigentes, perguntou-se ainda se alguma parte interessada, empresas, sindicatos ou trabalhadores terceirizados, pode
arguir ilegalidade do certame licitatório sob argumento da irredutibilidade salarial? Essa foi a pergunta. Se não havendo obstáculo legal à adoção do piso nas contratações futuras, será possível adotar-se o procedimento de migração dos trabalhadores terceirizados dos contratos encerrados para novos contratos do mesmo objeto. Isto é, a contratação preferencial dos trabalhadores que já estavam na casa pelo contrato anterior. Caso a questão anterior tenha a resposta positiva, se esse procedimento migração será juridicamente válido, caso a vencedora da nova licitação seja a mesma empresa que já detinha contrato com o Senado para o mesmo tipo de contratação. Meu nobre senador Dário Berger, muito bem-vindo a essa mesa. Me orgulho muito de ser seu amigo, seu colega, de ter participado consigo na CMO, viu, senador Renan Calheiros? Eu acho que o nobre senador Dário Berger e a nobre senadora Rose de Freitas, indicados ambos por Vossa Excelência como presidente dessa casa, para dirigir os trabalhos na Comissão de Orçamento, esses dois senadores impuseram novo ritmo na questão orçamentária dessa casa. O nobre senador Dário Berger conseguiu trabalhar conforme a nobre senadora Rose de Freitas e conseguimos, depois de muitos anos, aprovar o orçamento no mesmo ano. Conseguimos, depois de muitos anos, ouvir, respeitar todos, aprovar a LDO no momento correto. E é por isso que eu registro com muita honra ter participado da CMO, presidida pela nobre senadora Rose de Freitas, e ter participado da CMO, presidida pelo nobre senador Dário Berger, aqui ambos com a participação também do nosso nobre senador Renan Calheiros. Muito obrigado. Voltando aqui ao assunto. Evidencia-se que o objetivo de tais indagações feitas com relação aos terceirizados, em verdade, seria a redução de despesas, dado o cenário de restrição orçamentária que enfrentamos. Reconheço os limites e os inúmeros problemas causados à administração pública pela implantação do teto de gastos, mas é preciso entender, nobre senadora Rose de Freitas, também a particularidade da situação desses dedicados trabalhadores do Senado. Eles serão, obviamente, prejudicados pela redução dos seus rendimentos, caso seja adotado o piso salarial das respectivas categorias profissionais. Uma vez que o Senado tem adotado como prática remuneração superiores àquelas definidas nos acordos ou nas convenções coletivas de salário. Essa redução representaria uma perda, nobre presidente, de cerca de 1/3 da remuneração total que os terceirizados hoje recebem. Ora, o piso é o mínimo, senhor presidente. O piso é o limite inferior da remuneração desses trabalhadores. Há, no entanto, pessoas que estão prestando serviço à casa há 10 ou há 20 anos. São trabalhadores dedicados, testados pelo tempo, cujos contratos foram renovados diversas vezes por meio das diversas empresas que prestaram serviço ao Senado e que atestam a sua capacidade de trabalho. Além de serem terceirizados, o que já representa a redução de salários em relação ao mercado, tendo em vista os custos das empresas que os empregam e os cedem para o Senado. Esses trabalhadores têm sido prejudicados em todas as esferas do serviço público em uma série de questões. Vale citar aqui, nobres senadores, os casos das empresas que, sucedendo umas às outras, não lhes pagaram direitos devidos, como férias vencidas e FGTS, entre outras. Em muitos casos, esses trabalhadores são ameaçados de não serem reaproveitados, caso entrem na justiça para reivindicar esses direitos. Em razão dessa iniciativa, tivemos ainda há pouco uma reunião com a nossa nobre diretora-geral do Senado, doutora Ilana Trombica, da qual participaram também o senador Paulo Paim e representantes dos trabalhadores terceirizados. A informação que recebemos da diretora-geral é que se trata apenas de uma consulta sobre a legalidade dessa iniciativa. Ela nos assegura não haver ainda decisão tomada sobre o assunto e diz que a administração da casa está aberta ao diálogo sobre essa questão.
Aqui eu abro um parênteses para agradecer todos os senadores que assinaram uma moção em apoio aos terceirizados. Todos os senadores da Comissão de Direitos Humanos, que tiramos uma moção repudiando qualquer mudança que venha prejudicar os trabalhadores dessa casa. Esperamos que assim seja, senhor presidente. Podemos até compreender as necessidades de contenção das despesas do Senado, mas não vamos permitir que se cometa nenhuma injustiça contra trabalhadores tão dedicados, que têm demonstrado seu valor ao longo dos anos. Essa malfadada terceirização, que já precariza os contratos de trabalho, escraviza trabalhadores, não pode lhes impor ainda mais sacrifícios. Espero que possamos chegar a uma situação inteligente e equilibrada para essa questão, sem prejudicar as pessoas que há tempo servem a essa casa. Apelo à sensibilidade do nosso presidente, senador Eunício Oliveira, e do senador José Pimentel, primeiro secretário, com quem tive reunido e que deixou claro que jamais esse assunto foi discutido na mesa do Senado, para que acompanhe esse assunto com atenção, de maneira a evitar que soluções de contenção de despesas recaem exclusivamente sobre os trabalhadores terceirizados. Era isso que eu tinha que falar, senhor presidente, com relação a esses primorosos trabalhadores da Defesa Senado, da Copa, trabalhadores dos serviços gerais, trabalhadores que convivem com o nosso dia a dia nessa casa e que muito nos orgulha de conviver com eles. Eu quero aqui, nobre senador Renan Calheiros, presidente dessa casa, terminando esse pronunciamento sobre os terceirizados, fazer uma fala sobre um assunto que lhe é muito caro a Vossa Excelência, ao nosso nobre senador Dário Berger, a nossa nova senadora, nobre senadora, futura governadora do Espírito Santo, senadora Rose de Freitas, ao nosso nobre senador Cristóvão Buarque, que é sobre as rádios comunitárias do Brasil. Tivemos, senadora Rose de Freitas, talvez anteontem, a maior vitória nos últimos anos das rádios comunitárias do Brasil. Tive a honra de um projeto de minha autoria, relatado pelo nobre senador Otto Alencar, ser aprovado por unanimidade, de forma terminativa no Senado Federal, que seguiu para a Câmara dos Deputados, que definiu que, de agora para frente, as rádios comunitárias terão até 3 canais. Não existirão mais aquela questão, nobre senadora Rose de Freitas, que uma rádio comunitária de Vitória, sombreada por uma rádio comunitária de Vila Velha, nenhum possa ouvi-las porque há interferência, porque tudo é 98.1, nenhum pode ouvir a programação de uma e nem de outra rádio, porque agora teremos até 3 frequências para evitar esse problema sério que convivíamos, inclusive, nas cidades muito próximas, caso de Vitória e Cariacica, Serra, aquela região toda que a senhora conhece muito bem, lá no seu estado. E, além disso, conseguimos ganhar o direito que as rádios comunitárias agora, lá na Bahia, lá nas Alagoas, lá na Amazônia, em todo lugar na Amazônia, em todos os lugares, possa aumentar a sua frequência de 25 watts para 300 watts, conseguindo agora atingir regiões que nunca tinham condições de ser atingidas. Então, esse projeto é de cunho fundamental. Eu quero pedir a todos os senadores desta casa que entrem em contato com seus deputados, peça para fazer urgência na votação desse projeto na Câmara dos Deputados. Eu já orientei o líder do meu partido, o PROS, o nosso nobre deputado Bornier, para que marque lá uma reunião nossa com o nobre deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para a gente todos juntos trabalhar com urgência, porque ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral, que todos precisam de comunicação, precisamos dar essa vida para as mais de 10 mil rádios comunitárias do país, poder de fato comunicar, nobre senador Renan Calheiros. Eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa que comunica muito em vosso estado, toda semana, inclusive, fazendo gravações, e o tanto com seus amigos das rádios comunitárias das Alagoas, o nosso nobre Dário Berger em Santa Catarina, Rose de Freitas no Espírito Santo, e o Cristóvão Buarque comigo aqui em Brasília, nos ajuda. Então, esse projeto 513 que nós aprovamos aqui, que é da minha autoria,
me deixa muito orgulhoso e já me deixa dizer o seguinte, senador Renan Calheiros, por tudo, já valeu a pena estar aqui representando nossa Brasília, mas a aprovação desse projeto me faz ainda mais orgulhoso do convívio com Vossa Excelência e com os demais senadores desta casa, de podermos contribuir para um país propositivo, para um país que realmente pense diferente e que possa voltar para os trilhos, igual Vossa Excelência colocou no seu à parte do discurso aqui em homenagem ao nosso nobre Nelson Pereira dos Santos, né, que tanto fez por esse país e que tanto relatou por esse país. Então, quero agradecer Vossa Excelência, agradecer nossos nobres presentes aqui, senador Cristóvão pediu uma parte, eu quero passar para ele para concluir aqui a minha fala. Nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Hélio José, é uma parte muito rápida, apenas para me solidarizar e apoiar sua luta pelos terceirizados. É um absurdo o que está passando com eles. Eu creio que, se houve erro legal, tem que corrigir o erro, mas não prejudicá-los. Se falta recursos, vamos buscar outro lugar onde poupar para pagar o pequeno custo que eles implicam. Então, acho que essa é uma luta que deve ser de todos nós, senadores. E quanto à rádio comunitária, eu fico muito feliz de ter podido votar no seu projeto. Acho que é um processo de democratização, facilitar o acesso das rádios comunitárias em um espaço mais amplo do que aqueles onde eles estão hoje aprisionados. Amanhã mesmo vou estar em 2 rádios dessas e, graças ao senhor, um dia, quando eu estiver nela, eu vou falar para um público muito maior. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, nobre senador Cristóvão Buarque. Sempre é uma honra ser aparteado por Vossa Excelência. Nobre senadora Rose de Freitas, nossa futura governadora do Espírito Santo. Senador, primeiro parabenizá-lo pelos discursos, considerações sobre a questão da terceirização. Evidentemente que os trabalhadores se organizam em torno do seu salário, é isso que acontece com qualquer uma das pessoas, o senhor, eu, o trabalhador, em qualquer área que esteja. Eu acho que foi um equívoco a maneira que foi colocada aí, se deve ser corrigido. Eu acho que temos que nos unir em favor dos trabalhadores. A outra coisa que Vossa Excelência abordou muito bem foi a comunicação. É muito importante, a rádio comunitária tem uma vida, participa do dia a dia no nosso interior, das regiões que não acessam as rádios por até deficiência de antenas e tudo mais. A rádio comunitária tem essa facilidade de estar no dia a dia das nossas comunidades. Eu sei a importância que tem cidades que têm a rádio no poste. Então, anuncia todos os eventos, faz promoção, integra a cidade. Então, a favor do que Vossa Excelência propôs, todos vamos nos mobilizar para que seja votado o mais rápido possível. É um ganho muito positivo na integração e na comunicação das nossas cidades. Muito obrigado por ter citado o meu estado. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer que eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista das Rádios Comunitárias do Brasil, tenho outro projeto importante da minha autoria, que está com a senadora Fátima Bezerra, que garantirá o fim da cobrança da ECAD nas rádios comunitárias que mal consegue sobreviver, que é outro processo de grande relevância e que, com certeza, a senadora Fátima Bezerra já apresentou seu relatório final favorável a essa proposta, que será muito importante, junto com esse outro projeto, para que tenhamos uma comunicação mais eficiente no Brasil. Muito obrigado, Excelência, presidente, senador Renan Calheiros.